Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa quinta atividade, referente à nossa 8ª semana de aula online. Escola Municipal de Educação Básica, Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Atividade aula referente ao dia 4 de agosto de 2020. Conteúdo do dia: português, ortografia, uso de ESA e ESA e interpretação textual com o texto intitulado Sinais que Falam, Bom Jardim, Maranhão. Ortografia, uso de ESA e ESA. Apesar dessas duas terminações possuírem o mesmo som, ou seja, o mesmo fonema, elas são usadas como sufixo nas palavras, sendo usado algumas regrinhas. Primeira, os substantivos originados de um adjetivo são escritos com ESA. Exemplo: limpo, limpeza, pobre, pobreza. E os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e título de nobreza são escritos com ESA, com S. Exemplo: japonês, japonesa, indica uma nacionalidade. Duque, duquesa, indica um título de nobreza. Aqui, crianças, podemos analisar na seguinte tirinha, que está contida na página 68 do livro didático de vocês, o seguinte diálogo. Algum problema, Rato Rooter? Marquei com uma garota bem aqui, ela não veio. Tem certeza? Parece que a garota veio e o rato sentou em cima dela e não percebeu. Aí temos o seguinte questionamento em relação a essa tirinha. Por que Nick Náusea pergunta se o Rato Rooter tem certeza de que a garota não veio? Porque ele percebe que o Rato Rooter está sentado sobre a garota com quem marcou o encontro. Ainda referente a esta tirinha. A palavra certeza deriva de um substantivo ou de um adjetivo? Qual? Vamos analisar aqui a palavrinha certeza, que está no terceiro quadrinho. Ela não está indicando nenhuma nacionalidade, nenhum título de nobreza. Por isso, sua terminação é ESA com Z, certo? E quando é assim, adveio de quê? De um adjetivo. No caso, deriva de um adjetivo, que vem a ser o adjetivo certo, que quando colocado o sufixo ESA, fica certeza, certo? Certeza. Vamos dar sequência. Temos aqui mais algumas exemplificações. Os adjetivos que não são referentes a títulos e nem referente a nacionalidades, quando devem ter o sufixo ESA, este é feito com EZA, certo? Dando origem a quê? A substantivos abstratos formados a partir da derivação desses adjetivos. Exemplo: gentil, gentileza. Estranho, estranheza. Grande, grandeza. Malvado, malvadeza. Magro, magreza. Limpo, limpeza. Linda, lindeza. Então, crianças, podemos analisar que todos estes estão com a terminação de ESA, devido a esses adjetivos não serem referentes à nacionalidade e nem a títulos, né? Além de que podemos analisar que todos esses substantivos formados são substantivos abstratos. Como assim, tias? São aqueles que são contrário do concreto. É algo que você não pode pegar, mas existe, como sentimentos ou comportamentos, certo? Como, por exemplo, isso é uma malvadeza. Você consegue pegar a malvadeza? Não, mas você consegue ver ela acontecendo. Ou como no caso, nossa, como é linda, que lindeza. Você consegue pegar a lindeza e mostrar, olha a lindeza? Não, mas você está se referindo à beleza de uma pessoa, certo? Ou comportamentos como gentileza, estranheza, certo? Vamos dar sequência. E adjetivos pátrios, que indicam nacionalidade, e substantivos terminados com o sufixo eis. Exemplo: holandês, escocês, japonês, milanês.
são exemplos de adjetivos pátrios, indicando nacionalidade. Marquês, duque e príncipe são exemplos de adjetivos que indicam títulos. Estes, quando colocado o sufixo esa, vai ser com ESA, dando origem a substantivos femininos derivados dos adjetivos terminados com eis. Holandês, holandesa. Escocês, escocesa. Japonês, japonesa. Milanês, milanesa. Marquês, que vem a ser já título, certo? De nobreza, marquesa. Duque, duquesa. Príncipe, princesa. Esses não terminarem em eis, porém, lembrando, são adjetivos referentes a títulos de nobreza. Então, o sufixo correto é esa com S. Sinais que falam. Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens. Artes como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 1.080 línguas, como o Guarani, o Iaiapi, o Apinaié. Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas? Como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Podemos analisar aqui nas figuras, ó. Nájila à esquerda conta a Aparecida que vai fazer faculdade de arquitetura. A Aparecida fica surpresa com a notícia, ó. Vocês veem? Elas se comunicam pelas linguagens e expressões corporais. Aqui na página 71, dando continuidade ao texto, temos o intertítulo, alfabeto datilológico. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras em Libras. Ele é usado para nomes próprios, palavras que não têm sinais específicos. Vocês podem analisar aqui, ó, a letra do alfabeto para cada sinal aqui utilizado com as mãos, certo? Sinais em Libras, segundo o intertítulo do texto. Veja alguns sinais. Aqui a mocinha está fazendo sinal de casa, aqui de vizinho. O sinal para casa sofre alteração no ponto de articulação e no movimento formando o sinal para vizinho. Aqui nós temos o sinal em relação a estudar. Aqui, casa mais estudar, que é igual a escola. Para formar o sinal para a escola, faz-se o sinal de casa, seguido do sinal de estudar. Que interessante. Vamos analisar aqui os parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo. Afinal, aqui é continuidade deste. É o título principal. Esse aqui são os intertítulos e o texto está intercalado com palavras e figuras, certo? Vocês podem analisar na página 70, vai ter o seguinte texto. Sinais que falam.
Ele inicia na página 70. A maioria das palavras dos parágrafos iniciais são com letras. Depois ele vem ser intercalado com figuras. Depois da primeira figura, em que tem uma conversa das moças com linguagem de sinal, já vem para o seu intertítulo. O que é intertítulo? São pequenos títulos dentro de um texto, em que o título principal se destaca logo de início e os outros são colocados após desse, com um destaque menor, certo? E estes estão contidos na página 71. São 2 intertítulos do título principal, que é referente ao texto Sinais que Falam. O intertítulo Alfabeto Datilológico e o intertítulo Sinais em Libras. Ambos estão intercalados com palavras e figuras. Vamos aqui à página 72, certo? Com as seguintes perguntas. Primeiro, converse com seus colegas. No caso, crianças, vocês podem conversar com o seu responsável, seu primo, seu irmão, para debater as seguintes ideias que estão contidas no texto. Letra A. Português que falamos no Brasil é um pouco diferente do que é falado em Portugal. Sim ou não? Sim, isso é dito no segundo parágrafo do texto. Sabe apontar uma diferença? Letra B. Você conhece alguém que usa a língua dos sinais? Você vai dizer se sim ou se não. Letra C. Já tentou aprender essa língua? Você também vai só escrever se sim ou se não. Letra D. A palavra datilológico é assim formada. Dátil mais logia mais ico. Dátilo veio do grego e quer dizer dedo. Logia também do grego, quer dizer ciência. Ico é determinação de adjetivo. Por que o alfabeto é chamado de datilológico? Podemos analisar na página 71 essa referida resposta. Crianças, fica a critério de vocês se vocês preferem colocar essas perguntas no caderno e responder, já que no texto realmente não tem espaço para estas, diferente das próximas perguntas. Como o segundo, nesse já vai ter espaço para você responder no próprio livro. Temos assim: o texto que você leu está organizado em parágrafos. Letra A. Há quantos parágrafos? Vocês vão contar. Os parágrafos estão tanto na página 70 como 71. Lembrando que estão intercalados com figuras. Letra B. Há título e intertítulos? Sim, já falei. O título principal, Sinais que Falam, na página 70. Continuação do texto, na página 71, nós temos 2 intertítulos. Quais? Vocês vão escrever aí. Ainda na página 72, referente ao texto, temos assim na terceira questão. Escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Letra A. Explicação das diferentes línguas. Letra B. Comunicação em diferentes linguagens. Letra C. Apresentação de línguas de sinais e libras. Letra D. Apresentação do alfabeto datilológico. Letra E. Conceituação de línguas orais. E letra F, exemplos de sinais em libras. Vou dar exemplo aqui como vocês devem responder. Por exemplo, explicação das diferentes línguas, crianças, nós vamos encontrar no segundo parágrafo. Aí vocês vão escrever dessa forma. Vocês vão colocar o número referente ao parágrafo, o Azinho aqui em cima, que é em relação à palavra segundo. E escrever o nome parágrafo, ok? Letra B, comunicação em diferentes linguagens. É falado logo no primeiro parágrafo. E assim vocês vão analisando a pergunta. Ao ler o texto, vão ver em que parágrafo se encontra cada trecho, certo? Vamos à quarta questão. Circule as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Letra A. Em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema? Sim. Letra B. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais específica para a mais ampla? Não. Primeiro veio uma coisa bem ampla e depois foi especificando, reduzindo para chegar finalmente nas linguagens dos sinais. Primeiramente falou de todos os tipos de linguagens possíveis existentes, focando no Brasil. E depois foi diminuindo, especificando o tema principal, que são os sinais que falam.
especificadamente a linguagem brasileira dos sinais, Libras. Letra C. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica? Sim. Letra D. Em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critérios de organização? Não. O texto está bem organizado. Então, ao analisarmos a letra A, B, C e D, nós vamos marcar, fazer um círculo na letrinha A e na letrinha C, certo? Vamos dar continuidade. Estão analisando bem, crianças? Quinta questão. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Vocês vão escrever, certo? As informações que são repassadas após o alfabeto datilológico e sinais em Libra. Sexto. Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens? Sim ou não, crianças? Sim, temos figuras, fotos que estão intercalando, né? Entre a parte da escrita, as explicações feitas utilizando imagens. Nós podemos observar que tem um quadro com abecedário e ilustrações, né? Aí, que tipos de imagem foram usadas no texto? Vocês podem colocar. Foram usadas fotos, um quadro com abecedário e ilustrações. Letra B. Para que servem essas imagens, crianças? Para ajudar o leitor a entender melhor como funciona esse alfabeto, como é feito determinados sinais em relação a, por exemplo, casa, né? Como foi dito aqui, como é vizinho. Quando quer falar que está na escola, é o sinal da casa e o sinal de estudar, certo? Vamos dar continuidade. Sétimo, releia. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usados aspas em falado, crianças? Porque o falado não está usado em seu sentido próprio, que seria a fala oral, mas seria da comunicação feita de outra forma, que no caso é através dos gestos com as mãos. Oitavo, você já tinha ouvido falar a língua brasileira de sinais, Libras? Vocês respondem se sim ou se não. Nona questão. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? Você fala se sim ou se não, tá bom? Então, crianças, tenham uma boa tarde. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo da aula de hoje, certo? A árvore do saber, crianças. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores em cada grupo, tá? Referente ao seu grupo.